Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Hora do segundo tempo aqui com o Neumann, de volta aqui. Vamos começar aqui, Neumann, falando sobre... Com pênalti ou sem pênalti? Pode ser o que você quer, prefere como? Goleiro de um lado, bola do outro? Isso. Então vamos embora. Na marca do pênalti, Sérgio Cabral. É. Bom dia, de volta. Bom dia. Raíssa Abac, Almirante Nelson e Ana Paula Niederauer, Paula Marinho, ouvinte da Rádio Estadão, que não se contenta nem se satisfaz com 99,99%. Quer tudo? 100%? Então vamos lá. Sérgio Cabral. Sérgio Cabral disse que ficou indignado com as acusações que lhe foram movidas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e que foram acolhidas pelo juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. É natural que ele diga isso, até porque é uma confirmação de que o Brasil vive pleno Estado democrático de direito, ao contrário do que diz o Dr. Zé Roberto Batoque, ex-presidente da OAB, que nos compara a justiça brasileira com a de Hitler. Ele poderia ser processado por isso. Acho que a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, deveria processar o Dr. Zé Roberto Batoque por injúria. É natural, é uma prova de que o Estado Democrático de Direito funciona, porque ninguém é obrigado a dar provas para o Ministério. A dúvida está sempre a favor do réu, o réu tem que se apoiar mesmo na dúvida e deixar que a polícia e a Procuradoria apresentem as provas necessárias. O problema do Sérgio Cabral é semelhante ao problema do Lula. Eu gostaria de falar dos dois, porque os dois são irmãos siameses e o Lula não tem aparecido muito nessa história do Rio. Na verdade, o Sérgio Cabral não existiria sem o Lula, pelo menos na dimensão que ele teve, né? Eu só queria lembrar que no caso do Sérgio Cabral, principalmente, há uma óbvia ostentação de luxo e riqueza que ele podia ter evitado, né? Ele exagerou na ostentação de luxo, fazer festa em Paris, propiciando o garotinho, botar na sua rede social fotografias de nego dançando. Além de muito mau gosto aquele negócio de nego dançar com guardanapo na cabeça. Guardanapo, minha mãe ensinou a usar no queixo, né? Na boca, para limpar a boca quando come, né? Botar na cabeça para dançar num restaurante, aliás, uma tremenda falta de educação com as pessoas que estavam lá, né? E com os contribuintes que pagam isso. Então essa ostentação é o seguinte, eu até proponho que todo dia, ao fazer suas orações, ele deve ter reaprendido a rezar agora que está na cadeia lá em Bangu, o Sérgio Cabral cante um mantra, que é mais ou menos aquela propaganda de cigarro, né? Aquela propaganda contra a negócio de bebida, né? Bebeu, não dirija. Roubou, não ostente. Roubou, companheiro. Companheiro, roubou, não ostente. Bom, a principal testemunha contra ele, viu, Raíssa? É a ostentação que ele mesmo faz, né? Ele é muito exibido. Basta ver a comparação dele. Veja a comparação do patrimônio imobiliário dele, a casa que ele tem lá em Mangaratiba e tal, e compare com o apartamento triplex do Lula. Nisso aí até eu concordo com o Lula. Mas a culpa não é do contribuinte que pagou a conta é pesada, a culpa é da Dona Marisa, que é cafona e escolhe aquele tipo de... Só que o Lula está dizendo que não é dono, né? O Sérgio Cabral tem outra. O Lula aprendeu com o Márcio Tomás Baixo que é mais fácil você se defender quando você oculta o patrimônio. O Sérgio abriu o patrimônio. Além de ostentar, ele abriu. O patrimônio dele está aí à disposição de todo mundo. E, inclusive, se permite que um amigo, empresário, dê de presente um anel de R$800 mil comprado em Mônaco para a mulher dele, Adriana Anselmo, que, aliás, tinha 10 milhões no banco, enquanto ele tinha míseros R$450. Não dava nem para pagar a feira, né? A feira do dia, né? Então é isso. Lembrar que o Lula e o Sérgio Cabral estão muito ligados e, inclusive, para completar, eu gostaria de fazer uma espécie de alerta, né? O pessoal que está investigando o banco paralelo, ou seja, a contabilidade de bicheiro do Sérgio Cabral, lembre-se que aquele banco paralelo só teria volume suficiente de dinheiro se juntasse alguma propina da Lava Jato. Então é provável que tenha coisa da Petrobras. Vamos ver que a sede da Petrobras também é do Rio, e a conexão do Lula com o
Sérgio Cabral era tão grande, né, e da Dilma também, é provável que, não estou dizendo que tenha, mas é provável que haja uma conexão do Banco de Bicheiro com a Lava Jato Federal. Vamos falar já do outro ex-governador, mas não diretamente. Mas é inimigo dele, hein? Não outro. É apadrinhado, é afilhado, mas é inimigo. Isso. A filha dele, a deputada Clarissa, a garotinha que foi expulsa do PR, né? A Clarissa Garotinho cometi um engano quando eu disse que ela foi expulsa do PR, porque o PR fechou questão contra a favor do impeachment de Dilma e ela não compareceu para votar. Ela realmente ela votou em Dilma, porque ela não compareceu para votar. Por quê? Os acusadores precisavam de 2/3 dos 513 votos de deputados. Ou seja, quem acusava, quem queria o impeachment, tinha que ir lá e dar o voto. O governo na época, e o Heisen lembrou muito bem aqui, um dia desse, precisava que alguém votasse explicitamente, os mais corajosos, ou se abstivesse, fosse a sessão e dissesse que não ia votar nem sim, nem não, nem talvez. Esses aí já são menos temerários. E por fim, os covardões. A dona Clarissa estava nos covardões, aconselhada pelo pai, Antony Garotinho, que é antigo mestre nessa arte de iludir, né? Pois bem, ela, na verdade, ela foi expulsa do PR. O PR é um partido do Valdemar Costa Neto. Isso. Pessoa que o Heisen jogava bola com ele na infância. Filho de Valdemar Costa Filho. Não tive esse desprazer. Lá em Mogi das Cruzes, terra do nosso Heisen Mabac. Pois então, ela foi expulsa do PR porque votou contra a PEC dos gastos. Ou seja, a Clarissa Garotinha, na certa, nunca teve necessidade de arrecadar para gastar, porque ela vivia da tripa forra, como se dizia no meu tempo de seminário, sim, graças à vida bastante suspeita de papi. O meu pai não é bandido, segundo ela, gritando lá na porta do hospital. Então ela não precisava, ela não aprendeu na vida, ela não experimentou a necessidade de ter que ganhar o dinheiro para gastar. Então ela não deve ser mesmo a favor da PEC dos gastos. Isso a torna ainda mais ligada, nem que seja por laço de afetividade, a juíza Luciana Lócio. Porque a juíza Luciana Lócio foi nomeada por Dilma. Dilma é que foi a vítima do impeachment que Clarissa Garotinho, ex-PR, né, tentou evitar. E Dilma é também a bandeira, digamos assim, da PEC dos gastos, que é uma tentativa do, abre aspas, golpista, fecha aspas, na narrativa da oposição de Dilma. Aliás, o Heisen insiste aqui que o nome dela é Janete, porque quando ela atende o telefone em casa, lá em Porto Alegre, diz, alô, é Janete. Né? Então Janete é a líder da oposição e isso aproxima a Clarissa da Luciana Lócio, que foi nomeada pela Dilma e não seria nomeada. Aliás, eu me lembro de uma história engraçada que o Bernardo Cabral conta. Quando o Bernardo Cabral sugeriu... O ex-ministro. O ex-ministro da Justiça. Ex-ministro da Justiça, Bernardo Cabral, sugeriu ao presidente Fernando Collor que nomeasse Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal. O Collor diz, mas por que sou eu? O Collor que é primo por que sou eu que vou ter que nomear? Sabe? Se não for o senhor, o outro não será. Respondeu o Bernardo Cabral. A mesma resposta podia ser dada. Não tem risada aí o Almirante Nelson está entretido ali com um gin tônica, então ele esqueceu da risada do rabugento. Então a ministra Lócio também, ela não seria nomeada por outro presidente que não fosse a Dilma, né? Então por isso talvez tenha sido tão generosa, tão comovida com a situação do garotinho, que não tem pena nenhuma dela, porque agora o juiz resolveu nomear um médico para verificar se realmente ele está tendo todo esse sofrimento, porque eu também passei por cineangiocoronografia, eu também passei por stent e não tive sofrimento nenhum. É um exame, não é uma cirurgia. É um exame, gente, não é uma cirurgia. De qualquer maneira, o garotinho não quer ser examinado pelo médico. E como dizia a vovó Nanita, sabe o que a vovó Nanita dizia naquele tempo? Não? O quê? Quem não deve, não temer. Temer. Quem não deve, não temer. A vovó Nanita já dizia. Ela já profetizou. Quem não deve, não temer.